Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Meus amados irmãos e irmãs, a quem eu vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso eu estou aqui. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Ela tem como título: Desbloqueie o milagre de Deus. Em João capítulo 6, do verso 1 ao 13, nos fala da multiplicação dos pães. Sempre que aparece a palavra depois disso, é porque aconteceu algo importante e há uma conexão com o que aconteceu. Nesse caso, foi a cura do paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5. Provavelmente é o Monte Arbel, no Mar da Galileia. Provavelmente onde houve a multiplicação dos pães e peixes. Há uma planície ali perto, um lugar deserto. Em Lucas capítulo 9, verso 10, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando-o consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Betsaida está do outro lado, mas essa área pertence à cidade. Mas não era na cidade, guarde isso. Voltando para João 6, vamos aprender aqui que há uma resposta profunda para as nossas necessidades. Nos mostra a maneira de Deus suprir. Seja qual for a necessidade que temos, Ele vai nos ensinar os caminhos do mundo para isso encontrar com a maneira como Ele faz. Esse é um milagre muito importante, porque é o único milagre que é repetido 4 vezes, está nos 4 evangelhos. Se Deus menciona algo uma vez, já é significante, mas se Ele menciona algo 4 vezes, então precisamos ver cada detalhe. Vamos falar primeiro sobre o teste de Filipe, depois da resposta de André. O terceiro, sobre a responsabilidade dos discípulos. E a última parte é a suficiência do Salvador. Dos 4 relatos existentes, João fala de uma coisa que não está nos 4 evangelhos, assim como ele, pois não há outros. João, por exemplo, diz que aconteceu na época da Páscoa. Nenhum outro menciona. Isso não acontece porque em nenhum outro evangelho aparece a palavra Cordeiro. João começa falando de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele começa dizendo sobre Jesus. O evangelho é divino. Então ele menciona que era próximo da Páscoa, que era uma festa, lugar para você desfrutar do Cordeiro. Nesse milagre, você vai conhecer alguns segredos de desfrutar o milagre de Jesus e receber milagre. Era uma festa dos judeus, para nos lembrar que nós fomos enxertados na graça. Não era por nós, fomos chamados, fomos colocados nela. Uma festa para desfrutar de Jesus. O teste de Filipe, em João 6,6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Era só um teste. Às vezes o Senhor nos faz uma pergunta para nos testar, mas Ele mesmo já sabe o que está para fazer. Às vezes sentimos que Deus nos pergunta sobre algo e nós ficamos avaliando se é possível, se tem dinheiro. Eu creio que Ele está nos testando sobre como pregar a mensagem do Evangelho da Graça, cristocêntrica. Muitos pastores pensam que se fizer isso, pessoas irão embora atrás de uma novidade, algo diferente. Outros pensam que a igreja não vai crescer, mas é só um teste. Ele já sabe o que está perto de fazer. Às vezes, Ele está te perguntando se pode perdoar alguém hoje, se candidatar para uma vaga, se dispor a abrir a sua casa ou liderar. Se você está receoso por achar muito difícil, porque você está pensando que você é quem terá que fazer, mas Ele só está te testando. Ele já sabe o que está para fazer. Por que testar Filipe
de todos os outros discípulos, porque ele era de Betsaida. O teste sempre vai acontecer em casa primeiro, na sua casa, entre nós primeiro. Por causa do Evangelho da Graça, tudo aconteceu entre nós. Todos os problemas foram dentro de casa. Deus agora está nos testando para saber se podemos e vamos continuar a ministrar a única mensagem. É só um teste. Ele sabe o que está para fazer entre nós. Ele disse: Filipe, você conhece bem esse lugar. Onde vamos comprar pães para essas pessoas? Filipe respondeu: não lhe bastaram 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Filipe respondeu no natural: 200 denários, 200 dias de trabalho, que ainda é muito dinheiro, não era suficiente para cada um deles recebesse um pouco. Como alguém pode usar a palavra um pouco na presença do grande eu sou? Falamos isso baseado no que vemos e não baseado no que nós falamos. O problema de Filipe era a vastidão da necessidade. Por isso ele disse que não seria suficiente e que não daria nem um pouco. Olhou para a necessidade e se esqueceu para quem estava respondendo. Quando olhamos para o problema, para a grandeza da necessidade e não para Jesus, que fez todas as coisas, você é tomado de incredulidade e desiste de ver a solução. O Deus que nós servimos e nos ama não se importa com o tamanho do problema. Estava apenas testando Filipe. Dizer um pouco na presença de Jesus é patético. Na presença de Deus, um pouco se torna muito. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Moisés, naquele momento, não tinha nada. O Senhor então perguntou o que ele tinha na mão. O Senhor nunca pede o que não temos, e sim o que nós temos. Em Êxodo, capítulo 4, verso 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. Como a viúva, quando Eliseu foi à sua casa, e os credores vieram para cobrar a dívida do marido, que não havia mais, eles iam levar os garotos como escravo. Então clamou ao profeta a ajuda, e Eliseu perguntou: o que você tem em casa? 2 Reis 2:42. Alguns de nós achamos que o que temos é muito pouco para resolver um problema tão grande. Mas olha o garoto com 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Desprezamos o pouco que pensamos que temos e pensamos que Deus não pode multiplicar. A viúva respondeu para Eliseu que só tinha um pouco de óleo. Sempre que falamos assim, mas com Deus somente um pouco de óleo da vazia é suficiente. A farinha não vai acabar. Deus multiplica tudo isso. Dê ao Senhor o que você tem. É o suficiente para Ele. Não importa o tamanho do seu problema. A resposta de André, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é que dá para tanta gente? João capítulo 6, versos 6 ao 9. 2 peixinhos e um menino. 2 diminutivos desse verso. Guarde isso. André era um líder. Ele vê potencial no garoto, na geração de jovens. Ele viu Jesus no capítulo 1 de João e disse que foi o primeiro a encontrar o Senhor. Depois ele encontra o seu irmão e agora ele encontra o garoto. Veja o potencial dessa geração. Os discípulos de Jesus eram jovens. Somente Pedro era casado. Só Jesus e Pedro pagavam impostos. Porque eles pagavam impostos? Só os acima de 20 anos pagavam impostos. Mas a resposta de André é: mas isso dá para tanta gente? O problema de Filipe era a grandeza da necessidade. O problema de André era a pequenez da provisão. Ele olhou para aquela pequena provisão e duvidou. Felipe olhou para as pessoas e André olhou para a pequena provisão. Mas nenhum deles olhou para Jesus. Não fique olhando para o seu problema ou para a pouca provisão. Olhe hoje para o tamanho do Senhor e da sua bondade. Eliseu mandou a mulher pedir vasos
vazios emprestados para os vizinhos. E eles trouxeram tudo o que conseguiram. Eles começaram a derramar o óleo do pequeno vaso. Era como se fosse uma garrafa de azeite. Quanto mais eles derramavam, enchia e enchia até não ter mais vaso. Ela pediu por mais, mas não tinha mais. Se tivessem mais vasos, teriam mais óleos. Acabaram os vasos, mas não acabou o óleo. Escute, quando Jesus entra na história, a provisão sempre será maior que a necessidade. Quando Deus desceu para julgar Sodoma e Gomorra, ele desceu para ouvir a Abraão, e ele não parou de dar misericórdia por Sodoma e Gomorra, até que Abraão parou de pedir, que esses são dois caminhos de Deus, diferentes do mundo. A visão do mundo está baseada na escassez. Ou falamos com Felipe, baseado no tamanho do problema, ou falamos com André, baseado nas pequenez da provisão. O que temos é pouco. O que você tem na sua casa é pouco? Então vá, é o suficiente. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A suficiência do Salvador. Em João capítulo 6, do verso 10 ao 11, disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus mandou que eles assentassem. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita antes do milagre acontecer. Se assentar, descansar, entregando o problema para Ele. Em Marcos, capítulo 6, verso 40. E o fizeram, repartiram em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. A palavra repartidos, enfileirados em fila, eles se sentaram de 50 em 50, de 100 em 100, para facilitar a comida chegar. Jesus organizou na hora do milagre. Ao contrário do que se pensa, Deus fez um milagre na ordem. Tudo era múltiplo de 5, 50 e 100. Quando Israel saiu do Egito, saíram ordenados. Ordenados quer dizer Hamash, que vem do Romosh, que é 5. Então saíram de 5. Êxodo capítulo 3, verso 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Arregimentados quer dizer em formação de combate, ordenados para a batalha, em grupos de 5, armados. Em Êxodo capítulo 13, verso 18. Assim, Deus fez o povo dar voltas pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Na versão nova, versão internacional, disse que eles saíram preparados para lutar. Saíram em grupos de 5, múltiplos de 50 e 100. Essa é uma figura de estar armado. Essa é a ordem divina. O número 5 é o número da graça. Somente no 5º dia da criação, Deus usa a primeira vez a palavra crescer e multiplicar. Somente nesses dias os animais foram criados. A primeira menção de multiplicação. Como líderes, primeiro nós precisamos nos assentar, para depois ensinarmos as pessoas a se assentarem. Caso contrário, não poderemos ministrar a eles. Como pai de família, como mãe, como patrão, primeiro você precisa aprender a descansar, para que possa ministrar e lidar com os problemas dos outros. Antes de orar, livre-se do estresse e da ansiedade. Entregue para Deus a sua preocupação. Jesus deu graça por tão pouco. Em João capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Às vezes reclamamos do pouco e não agradecemos tudo o que temos de bom. Mas Jesus, o Criador do universo, estava agradecendo por tão pouco. Jesus não olhou para o tamanho do problema e nem para a pequenez da provisão. Ele olhou para o Pai e agradeceu.
Ele não olhou para o problema, mas olhou para quem pode tudo e pouco se tornou muito. Em João 6,23, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. O Pai ficou muito alegre com isso. O Pai fez que o Espírito Santo registrasse isso mais tarde. Novamente no mesmo capítulo, o milagre aconteceu depois de Jesus dar graça. O que vai acontecer quando você der graças? Ele mostrou como receber o nosso milagre. Em Marcos 6,41, tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e abençoou, e partindo os pão, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. Por todos repartiu também os peixes. Deus discípulo significa continuou entregando e não esgotava. Lá em João 6,11, então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente peixes, quanto queria. A economia de Deus é assim, sempre é para amar o quanto queremos. Jesus multiplicou pães em outro lugar para 4.000. Ele usou 7 pães, sobrou 7 cestos cheios. 7 é o número da nação gentílica. Aquele milagre foi para os gentios. Aqui sobraram 12 cestos. O número da nação de Israel. São todas as bênçãos para nós. Hoje somos o Israel de Deus. Fomos enxertados na oliveira. Jesus usou 5 pães para 5.000 homens, mas 4.000 para 7 pães. A economia de Deus é assim. Quanto maior o problema, mais fácil para Deus. Precisamos de menos para fazer mais. Para o homem, quanto maior o problema, mais precisa. Para Deus, o problema grande, Ele resolve fácil. Não importa se é um câncer, uma dor de cabeça. Apenas olhe para Ele. Deus não funciona como a economia do mundo. Ele partiu os pães antes de repartir. Nas mãos de Deus, o que Ele divide, aumenta. Ele partiu e depois multiplicou. É multiplicação na divisão. Tem gente que não vem ao culto porque não pode perder o dia de descanso. Mas quando você dá o domingo para Deus, Ele multiplica o descanso na sua vida. Tudo que você dá para Deus não é subtração, como muitos pensam sobre o tempo liderando ou ofertando os dízimos. Mas o que aparentemente subtrai para Deus é multiplicação. Vai aumentar pela divisão. Quanto eles queriam? Cada um tem um nível de contentamento. Quanto você quer de Deus hoje? Não limite o seu poder. Em Gênesis 44:1, Deus deu José essa ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O dispenseiro é a figura do Espírito Santo. Quanto você quer? Peça para que Deus aumente a sua capacidade de receber. Ele quer te dar mais. Você orou por um trabalho, mas Ele quer te dar uma posição. Você pediu um casamento, Ele quer te dar uma família. Mas você pensa que não pode ter, porque olha para você. A sua pouca educação, o seu passado, sua pouca experiência. Dê graças pelo que Ele tem e descanse, porque Ele não vai descansar até dar o quanto queriam. Em João 6:12, e quantos já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não quando comeram e gostaram, até ficar cheio. Não combina com a dieta que nós ensinamos. Não é comer até ficar cheio. Receba até estar satisfeito. Não se contente com menos, um pouco. Um pouco era o que tinha, e o muito é o que sobrou. Ele disse para recolher, para que nada se perca. No Evangelho, nada se perde. Com Deus, nada falta. Mas não devemos desperdiçar. Em João 6,13, assim, pois, fizeram. Encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram, que haviam comido. Sempre que você voltar a Jesus, você vai encontrar as suas mãos cheias. Talvez os discípulos esperaram para comer no final,
Não sabiam se ia acabar, mas havia abundância para eles no final também. Na economia de Deus, quando você der, sempre haverá abundância de volta. Não olhe para a imensidão da necessidade ou para a pouca chance de solução. Olhe para o Senhor que te ama. Nele há plena suficiência. Seus pecados foram perdoados, porque o cordeiro foi morto. E comemos do cordeiro assado, com plena provisão para as nossas necessidades. Aleluia! Deixa eu orar por você. O pouco que você tem na sua mão, Deus vai multiplicar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças te damos, Senhor, por essa revelação, porque nós cremos na tua bondade, nós cremos na graça, no favor de Deus sobre nós. Eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo nessa hora, que o Senhor venha multiplicar o pouco que está na sua mão, até transbordar, até sobrar, para que eles vejam que há Deus em Israel, que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo Deus do passado. Pai, abençoa a todos que ouviram essa pregação até o final, que eles possam ser surpreendidos pelo Senhor. Eu oro abençoando a sua vida financeira, eu oro abençoando o seu trabalho, a sua família, e eu declaro que o favor de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa mensagem, por favor, nos ajude, divulgue, alcance outros, porque o Senhor quer abençoar a todos, em nome de Jesus.